Essa será a apresentação do relatório 1 de irradiação e ondas guiadas, apresentado por Santos Soares, relacionado a alguns conceitos de ondas. O efeito Doppler é um fenômeno físico ondulatório que ocorre quando existe aproximação ou afastamento relativo entre uma fonte de ondas e um observador. Esse fenômeno acontece pelo fato de que a velocidade de propagação de uma onda, seja ela qual for, depende exclusivamente do meio pelo qual essa onda se propaga. Assim, mesmo que a fonte das ondas o observador mova, a velocidade de propagação da onda não será alterada. No entanto, ocorrerá uma variação no comprimento de onda e na frequência da onda captada pelo observador. A velocidade de propagação de uma onda qualquer, seja ela uma onda mecânica, uma onda eletromagnética, tem uma relação de proporcionalidade com seu comprimento de onda e com sua frequência de oscilação, dada pela equação de velocidade mostrada nesse slide. Um exemplo prático do efeito Doppler é o caso de uma ambulância com sua sirene ligada, deslocando-se em uma rua, afastando-se de um observador e aproximando-se de outro observador. Como a velocidade de propagação das ondas sonoras depende apenas do meio, nesse caso o ar, a velocidade relativa entre as ondas sonoras e ambos os observadores será igual. O observador que vê a ambulância afastando-se ouvirá um som com maior comprimento de onda e menor frequência, portanto mais grave, no caso, como essas grandezas são inversamente proporcionais. Já o observador que vê a ambulância aproximando-se ouvirá um som de maior frequência e menor comprimento de onda, portanto mais agudo. O efeito Doppler ele é aplicado nas áreas de medicina, astronomia e também nos radares. A fórmula de Fries é usada na engenharia de telecomunicações e relaciona a potência transmitida de uma antena para outra em determinadas condições ideais. Dadas duas antenas, a razão da potência recebida pela antena de recepção, PR, sobre a potência transmitida à antena de transmissão, PT, é dada pela fórmula de Fries, onde GT e GR são os ganhos das antenas de transmissão e recepção, respectivamente, lambda é o comprimento da onda e R é a distância entre elas. A fórmula mostra que a quantidade de potência transferida entre duas antenas é proporcional ao produto dos ganhos. De acordo com isso, deficiências de baixo ganho em antenas de transmissão podem ser compensadas com ganho alto em antenas de recepção e vice-versa. Isso é muito importante em várias aplicações práticas, uma vez que pode ser necessário uma antena ter baixo ganho devido às restrições de tamanho, peso ou potência disponível, como acontece com as antenas situadas nos satélites ou naves espaciais. Porém, essa fórmula ela possui algumas limitações, que é ser aplicada sobre as seguintes condições ideais, que no caso são as antenas estarem em espaço aberto não obstruído, as antenas estarem alinhadas sobre a mesma polarização, orientadas de maneira que cada antena radie na direção da massa radiação de outra. As condições ideais quase nunca são alcançadas em condições terrestres, devido a obstruções, reflexões em edifícios e até mesmo da Terra. Uma situação onde a fórmula é razoavelmente eficiente é em comunicações por satélite e em salas anecoicas, que são projetadas para minimizar essas reflexões. Quando não há nenhum obstáculo e uma antena consegue enxergar perfeitamente a outra, dá-se o nome de visada direta, ou seja, não ocorrerá problema na comunicação entre transmissor e receptor, fazendo com que o link ele não seja afetado. Quando há obstáculos no caminho de propagação, os sinais obstruídos são recebidos parcialmente. A zona de Fresnel define uma região, que é um elipsoide, dentro da qual a maior parte da energia do sinal está contida, de tal forma que, estando nessa região, ou boa parte dela, livre de obstáculos, se terá garantia de propagação em condições de espaço livre. A zona de Fresnel é, portanto, um aspecto de suma importância no planejamento de um link sem fio. A zona de Fresnel pode ser definida como uma série de círculos concêntricos de diferentes raios em torno da linha divisada, conforme mostrado na figura. Ele é importante para a integridade do link, porque determina uma área em torno da linha divisada que, se obstruída, pode introduzir atenuação no sinal.
Para o estabelecimento de zonas de Fresnel, primeiro deve determinar a linha divisada, que em termos simples é uma linha reta entre a transmissão e a recepção de antenas. Agora, as zonas circundantes da linha divisada são chamadas de zonas de Fresnel. A equação a seguir, mostrada no slide, ela é utilizada para calcular o raio da zona de Fresnel em qualquer ponto P entre as extremidades do link, em que Fn é o raio da enésima zona de Fresnel em metros, o D1 é a distância do ponto P para uma das antenas em metros, D2 é a distância do ponto P para outra antena em metros, e lambda é o comprimento da onda do sinal transmitido, também em metros. Para maximizar o sinal do receptor, é preciso minimizar o efeito da perda de obstrução, removendo os obstáculos de linha divisada. Os sinais mais fortes estão na linha direta entre o transmissor e o receptor e sempre encontram-se na primeira zona de Fresnel. Difração das ondas eletromagnéticas e como esse fenômeno contribui para a operação dos sistemas de telecomunicação. As ondas eletromagnéticas são oscilações formadas por campos elétricos e magnéticos variáveis que se propagam tanto no vácuo quanto em meios materiais. Por se tratarem de fenômenos ondulatórios, elas podem sofrer reflexão, refração, absorção, difração, interferência, espalhamento e polarização. A difração é a capacidade das ondas de desviar ou contornar os obstáculos que se encontram durante a sua propagação, bem como o espalhamento ou alargamento das ondas após atravessar fendas e orifícios. A difração é uma ferramenta essencial na comunicação, pois a difração é um princípio-chave no projeto de antenas e transmissão de sinais, especialmente em ambientes urbanos. A difração de ondas é um fenômeno que ocorre quando essas ondas encontram um obstáculo, como um edifício, montanha ou a superfície da Terra, e esse processo permite que as ondas se propaguem além da linha de visão, alcançando receptores que de outra forma estariam na sombra do obstáculo. Essa capacidade de difração é crucial no entendimento e no projeto de sistemas de comunicação sem fio, influenciando a força do sinal, a cobertura e a utilização do espectro eletromagnético no Brasil. O espectro eletromagnético é o conjunto de todas as possíveis frequências de ondas eletromagnéticas que existem. Estende-se das ondas de rádio, ondas de baixa frequência, aos raios gama, que são ondas de alta frequência. Uma parte do espectro eletromagnético, denominado espectro de radiofrequência, é controlada pela União Internacional de Telecomunicações, a UIT. A Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, define o espectro de radiofrequências como um bem público de fruição limitada, cujo uso é administrado pela agência, que corresponde a uma parte do espectro eletromagnético abaixo de 3.000 GHz e que é passível de uso por sistemas de radiocomunicação. Organismos são encarregados de administrar esse espectro, autorizando usuários a transmitir em uma determinada frequência em uma dada região, em detrimento aos demais. Essas funções são desempenhadas pela UIT a nível internacional e por órgãos reguladores nacionais, como a Anatel no Brasil. Então, essas foram as referências bibliográficas utilizadas, e essa foi a minha apresentação do relatório 1.